Acabou de vazar, através de um jornalista que está nos Estados Unidos, que o Lula tinha um plano secreto para dar asilo ao Maduro dentro do Brasil. E segundo esse mesmo jornalista, os Estados Unidos / o Trump descobriram esse plano. Eu vou te mostrar tudo na íntegra para você tirar a sua própria conclusão. Mas se a relação do Brasil com os Estados Unidos já não estava tão boa, após a captura, o Lula falou algumas besteiras, um nível bem limitado, ele só fez um Twitter, não fez grandes manifestações como poderia acontecer. Felizmente não aconteceu, eu vou te explicar até o porquê, mas a relação cada vez está piorando mais, e aquela narrativa, o Lula seduziu o Trump, cada vez isso cai mais por terra e fica mais óbvio que isso só foi um delírio da esquerda. E falar em esquerda, os boatos que estão circulando, se você estiver olhando as entrelinhas do Twitter, se você estiver olhando os comentários de forma profunda no Instagram e em outras redes sociais, você vai perceber o medo. E os líderes e os comandantes da esquerda estão extremamente preocupados com 2026. O que o Trump fez nessa captura do Maduro não foi libertar um país, não foi ajudar, não foi pegar petróleo, não foi pegar reserva de ouro, não foi nada disso. O que o Trump fez agora foi assinar embaixo a proposta de divisão do mundo proposta pelo Putin e pelo Xi Jinping. E qual que é essa proposta? É como o mundo vai ser dividido neste exato momento. E é mais ou menos como essa imagem. Os Estados Unidos vai ficar com essa parte do mundo, essa outra parte vai ficar, com a parte de baixo vai ficar com Xi Jinping e a parte de cima vai ficar com Putin. Daqui a pouco vai ser meio Estados Unidos e meio Xi Jinping. E porque possivelmente o Putin não vai conseguir ter a força necessária para dominar a Europa, e a Europa provavelmente, uma parte relevante, tirando o leste europeu, que já está cooptado ali pelo Putin, e provavelmente vai virar área de influência da China. Mas a outra parte vai virar área de influência dos Estados Unidos e o mundo vai virar uma grande dualidade. O lado dos Estados Unidos e o lado da China. Por que eu estou resumindo a participação do Putin com a China? Porque o Putin está existindo e sobrevivendo por causa da China. Se a China quiser liquidar o Putin, ela corta a compra de petróleo do Putin e em poucos meses o Estado russo entra em colapso. Mas obviamente que um Estado entrando em colapso com bomba nuclear não é bom para ninguém, não é bom nem para a China. E como o Putin já tem uma grande idade, já vai ter uma transição de poder, e nessa transição de poder é um dos melhores momentos para caso você seja um país com ambição de tomar ou de criar uma grande influência, você pode interferir. E provavelmente o Xi Jinping já tem algum tipo de acordo, já tem alguns tentáculos dentro da Rússia para intervir e aumentar a sua influência na partida do Putin, se é que você me entende. E lembrando, a China praticamente é o único país que tem essa capacidade. Por quê? Porque a China é um país com tamanho muito grande, economia muito desenvolvida, mas principalmente eles têm uma visão de longo prazo gigante. Eles só se tornaram o que se tornaram porque eles fazem plano de 50 anos e eles seguem o plano com pouca alteração durante os 50 anos. Não existe nenhuma outra nação relevante no mundo que tenha essa capacidade. Mas voltando, essa foi a assinatura do Trump nesse acordo. E por que isso está gerando um certo pânico na esquerda? Porque se vai ter influência dos Estados Unidos é um país capitalista. Você acha que ele vai querer ter algum tipo de esquerdismo em país relevante dentro do hemisfério que ele domina? Eu sinto dizer que não. E por isso que está um pânico completo. Mas se o Lula ganhar de novo, mesmo que seja com o dedo na balança, o Trump não vai aceitar. E como está dentro do acordo, o Xi Jinping não vai querer quebrar o acordo para entrar na área do Trump. O Putin, muito menos. Logo, é possível, nem eles mesmos, só para você ter noção, é possível que nem eles reconheçam a eleição do Brasil. É pouco provável, mas é possível, se o acordo estiver realmente muito azeitado. E aí, meus amigos, o que acontece? Com o Lula ganhando no Brasil e ninguém reconhecendo. Só uns países, sei lá, Cuba, caso o Trump não resolva antes, está reconhecendo. Porque a grande realidade é que a limpeza vai ser generalizada. No momento que ele derruba a Venezuela, ele vai limpar de tabela Cuba, porque Cuba vai ser asfixiado.
Ou seja, a preocupação da esquerda nesse exato momento é muito grande, os bastidores estão pegando fogo. Tanto que você está escutando? Exatamente, esse é o silêncio, você não vê Eu falei pra você já no outro vídeo que eles sempre engajavam junto, eles sempre têm uma narrativa, uma pauta. Desde a captura do Maduro, eles não têm uma pauta formatada. É só loucura, fake news, colocando vídeo errado, tentando manipular. Mas não tem uma narrativa como sempre você tem, porque eles não sabem o que fazer. Eles estão literalmente desesperados e com medo. O que o Trump fez foi mostrar que ele vai usar a força total. É legal você ficar fazendo dancinha como o Maduro fez, mas no momento que o cara que fez dancinha foi de arrasto para a prisão, você pensa, eita, se pá, ele não está tolerando mais as minhas brincadeiras. E o poderio militar dele é 1000 vezes superior a qualquer outro indivíduo. E o único poderio militar que a esquerda tem, como o próprio Pondé falou, são os narcoterroristas. E esses têm uma visão muito mais econômica. E se a esquerda perder o poder, não tem mais o que agregar a eles. Ou seja, eles vão abandonar completamente. Então vamos começar agora com o pé direito. Primeiro, curte o vídeo. Segundo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E amigos, cada vez se torna mais importante você investir em dólar, porque nesse cenário todo, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos vai ficar muito forte. Mas Floriano, não tem chance do dólar cair? Existe a chance do dólar cair, mas o dólar só vai cair se o Brasil crescer. Como assim, Floriano? No cenário que está se constituindo, os Estados Unidos vai ficar uma potência ainda mais forte e robusta. Isso tende a fazer o dólar valorizar em comparação a outras economias. O Brasil está todo meio capenga, então se a gente consertar, se alinhar, é possível até que a moeda do Brasil valorize mais que o dólar. Não estou falando que é impossível, mas isso você vai estar ganhando com o crescimento do país. Se você colocar o dinheiro em dólar nesse exato momento, você não vai perder poder de compra, você vai preservar o seu patrimônio por definição em uma moeda forte. E vamos entender que no longo prazo, infelizmente, o Brasil tende a desvalorizar em comparação aos Estados Unidos, já que o nosso planejamento dura no máximo 4 anos, porque quando chega o ano eleitoral, tudo é rasgado, e essa gestão, esse modo operandi foi comprovado por décadas e mais décadas. Então eu sugiro de verdade você aprender a investir em dólar. E aqui eu tenho um e-book bem simples, bem barato, para você aprender a converter seu real para dólar, de dólar em investimentos americanos e investimentos internacionais. Ou seja, clica no link da descrição e também fixado no primeiro comentário e aproveita. E lembrando que esse preço é promocional, de 37% de desconto, daqui a pouco esse preço vai voltar para R$80. Então aproveita antes do preço voltar a subir. Em sequência agora, vamos começar com o pé direito, com a profecia da ficção. Esse vídeo está viralizando, até postei no meu Instagram, e eu realmente achei muito bom. Isso aqui é uma série que retrata um pouco a CIA, e olha esse trecho como é sensacional, que vai explicar o motivo, o real motivo dos Estados Unidos terem capturado Maduro. Essa série é de 2019, presta atenção. Qual vocês achariam que é a maior ameaça no cenário mundial? Qualquer um, pode falar, não precisa levantar a mão. Com certeza a Rússia. Com certeza a Rússia. Muito confiante, gostei disso. Quem acha que é a Rússia? Alguém concorda? Levantem as mãos. Ok, ótimo. Quem mais? China. Não fala alto comigo, mas a China é uma boa resposta. Os noticiários vão... Isso aí ok, é uma parte que todo mundo sabe, mas a parte mais relevante nem é essa, pelo incrível que pareça. Países como a Venezuela deixem a porta do nosso próprio quintal aberta. Tem um filme que mostra qual seria a reação dos Estados Unidos caso um míssil supostamente nuclear fosse direcionado aos Estados Unidos. E fazem uma simulação que esse míssil estaria saindo da Rússia. É da Rússia, eu acho que é de alguma região ali próxima da Rússia. Eles não conseguem identificar no filme certinho. Mas aí basicamente esse míssil sai da atmosfera e vai em direção aos Estados Unidos, e ia levar mais ou menos 1 hora ou 40 minutos, uma coisa assim. E aí eles vão dando as respostas e... quando chega a 30 minutos, parece que não tem mais resposta. Tipo, se você teria que gastar muito, ia causar um dano ao país. Ou seja, um míssil que sai da Venezuela para os Estados Unidos, por definição, mesmo que os Estados Unidos consiga abater, se for um míssil nuclear, iria causar dano aos Estados Unidos. Ele conseguiria acertar o alvo, ele conseguiria explodir uma parte, nem que fosse uma explosão no ar, ele teria jogado radiação dentro
do país. Ou seja, 30 minutos é letal praticamente. Não existe tempo de reação. Esse filme foi lançado esse ano e, pelo que eu li de relatos, é baseado nas últimas tecnologias, é baseado nas informações reais, não é devaneios o filme. Ou seja, a Venezuela realmente era o maior risco dos Estados Unidos, porque era o único ponto que estava meio que dominado pela oposição, pelos adversários no quintal dos Estados Unidos. E a mesma coisa a gente pode estender para Cuba. Só que Cuba, a partir de agora, vai asfixiar e esse é um grande fato. E agora tem mais uma dinâmica que é interessante vocês entenderem da Venezuela. Presta atenção. Venezuela pode se tornar o país mais rico do mundo. Essa é a faixa petrolífera do Orinoco, uma região estratégica que abriga as maiores reservas de petróleo do mundo, possuindo mais de 235 bilhões de barris de petróleo, superando países como a Arábia Saudita. O petróleo é transportado para o Complexo Industrial José Antônio, onde passa pelo melhoramento e é exportado pelo Terminal Puerto de José, que é responsável por 60% das exportações da Venezuela. Ao mesmo tempo, a bacia de Maracaibo é explorada há mais de um século e já produziu mais de 30 bilhões de barris de petróleo. Estima-se que ainda pode haver mais de 44 bilhões de barris ainda recuperáveis, que podem ser transportados pelo Porto de Cabimas para exportação ou levados para refino no Complexo de Refinaria de Paraguaná, considerado o segundo maior complexo de refino do mundo e o maior do hemisfério ocidental, com capacidade de gerar bilhões de dólares em receita com a exportação. A Venezuela... Ou seja, a jogada do Trump é gigantesca e ele vai ter o potencial de usar isso como vitrine, como eu já falei para vocês. Imagina, especulação. O Trump vai lá, desenvolve a indústria do petróleo, paga um royalty gordo, que deve ser pago, já que ele está explorando a área da Venezuela, paga um royalty gordo para a Venezuela, que tem mais ou menos uns 20 a 25 milhões de habitantes. Isso vai dar uma fortuna para o país. Aí você investe em indústria, pode jogar em empresas americanas para desenvolver o mercado interno, fazer saneamento básico, fazer estrada, fazer várias coisas que não tem. Porque a infraestrutura foi sucateada durante décadas e décadas de ditadura. Você vai dar isso? Qual que você acha que vai ser a opinião da população venezuelana? Vai ficar todo mundo feliz. Em pouco tempo, a renda per capita dessa região vai crescer muito. Vai ter dinheiro, vai vir cada vez mais empresas, mais empregos, mais qualificação, investimento em educação. Essa região vai crescer de forma demasiada. Qual que vai ser a narrativa simplificada, pregada em toda a América Latina e em todo o hemisfério governado pelo Trump? Aonde os Estados Unidos toca, o povo enriquece. Ou seja, quando for ter eleições em outros países da América Latina e o Trump falar assim, esse é o candidato e se ele ganhar eu vou fazer um empréstimo de 20 milhões de dólares, por exemplo, foi a mesma coisa que ele fez na Argentina. Ele vai ter um poder de definição política dentro da democracia gigante. Então, um plano que está sendo executado pelo Trump está sendo realmente impecável. Tem algumas confusões, porque o Trump falou que ia colocar policial na rua, aí o Marco Rubio falou que não ia e o general lá, o secretário da guerra, falou que não iria. Agora o Marco Rubio pegou e falou que existe essa possibilidade. Ou seja, está um pouco confuso. Essa confusão pode ser estratégia, que é uma estratégia muito utilizada pelo Putin, ou pode ser realmente confusão. Nesse espaço temporal, nesse exato momento, é difícil identificar qual que é a realidade. Mas agora eu quero te mostrar um ponto que eu falei para vocês no início do vídeo. A esquerda está completamente perdida. Presta atenção nisso aqui. A gente sabe como o Brasil, por ser um país tão grande, até as questões internacionais surgem relativamente pouco no nosso debate público. Mas essa questão internacional da Venezuela, ela foi trazida para dentro do Brasil e ela virou uma prioridade, virou uma discussão, virou uma bandeira dentro do Brasil, de tal modo, eu vou lembrar aqui com você, que mesmo nas eleições municipais de 2024, o tema da Venezuela surgia. Como é que os candidatos à prefeitura se posicionavam acerca dele? Ou seja, por quê? Porque a percepção de que, olha, a Venezuela vive uma ditadura intolerável e que tem ligações com a esquerda latino-americana, isso entrou forte num país como o Brasil, que tem uma grande parte da sua população mais conservadora, com um viés também religioso. Isso aí acabou sendo um tema muito candente e presente. Ao mesmo tempo, a gente teve por parte dos governos do PT, especialmente do governo Lula atual, uma dificuldade na hora de se posicionar sobre esse tema. Né? Porque o governo Lula é um governo que se dá dentro da democracia, cumpre as eleições, segue o resultado das eleições normalmente.
Mas na hora de tratar desse outro regime... Mas tem um sonho de verão. O Lula tem um sonho de verão com o Maduro. Qual que é o sonho de verão? O sonho de verão é virar um Maduro do Brasil. Só que ele nunca conseguiu ver espaço para fazer isso. Mas existem discursos dele que flerta com isso. Ele foi na China para tentar trazer algum tipo de método para censurar os brasileiros. E tem essa colocação aqui, que eu nem ia mostrar esse vídeo, mas eu acho que é válido mostrar esse vídeo para vocês agora. Presta atenção no que o Lula fala nesse comício, se eu não me engano, lá em 2017. Ele flerta, ele tinha esse sonho no coração dele. Presta atenção. Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente... Isso é democrático? Só reflita. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Maduro. Mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Mais maduro. Acho que eu não preciso desenhar pra vocês, né? Eu acho que ficou claro pra todo mundo o que ele quis dizer aqui, né? Esse foi o sonho de verão assim que ele saiu da prisão. Isso aqui foi depois que ele saiu da prisão e estava se preparando. E como eu falei pra vocês, a esquerda está surtada. Todo mundo que é da esquerda, é mais dos bastidores, ou não tem muita audiência, tá falando esse tipo de coisa, esse tipo de loucura. Por quê? Não tem saída. Essa é a realidade. Eles chegaram a essa conclusão. Não tem saída, não tem pra onde ir. Olha o que esse cara vai falar. Esse é o ex-vereador de São Luís. Presta atenção. E é o que eu digo sempre, Lula, pelo amor de Deus. O desespero. Peça ajuda da China e da Rússia, assim como Belarus, colocar mísseis nucleares no Brasil. Definitivamente agora, o Brasil será alvo preferencial, porque definitivamente os Estados Unidos irão instalar agora bases militares sim na floresta amazônica. Já tem base militar no Paraguai, tem base militar na Argentina, agora vai ter na Venezuela e daqui a pouco no Brasil. Fiquem tranquilos, o próximo governo vai fechar o acordozinho. Tem que fechar, né? Ó, silêncio, pensando, refletindo. Deu ruim, meu, deu ruim. É melhor sair do país e ir pra Venezuela. Nem Venezuela, vai pra Cuba. Lula, urgentemente, o Brasil tem que ter armas nucleares. Quem tem arma nuclear tem poder geopolítico. O cara lá de São Luís virou um estrategista nuclear do dia pra noite. O vereador acordou e falou, agora minha cidade vai ter arma nuclear. Agora eu entendi como funciona isso aqui. Vou ligar pro... O desespero faz umas coisas incríveis, meus amigos, faz umas coisas incríveis. Agora, presta atenção nessas colocações, isso aqui foi dito antes da invasão e da captura da Venezuela, do Maduro, tá? Mas condiz completamente com o que deve acontecer a partir de agora, presta atenção. Imaginem os Estados Unidos invadindo ou fazendo qualquer ação, por menor que ela seja, para capturar o Maduro. O que vocês acham que vai acontecer com os 1.500 generais da Venezuela? Só lembrando que os generais da Venezuela, eles eram ex-FARC, ou seja, eram guerrilhas marxistas, narcotraficantes. Para onde será que eles vão? Vão para Colômbia? Colômbia também está sob monitoramento dos Estados Unidos. Estão monitorando ali a situação e talvez tenha intervenção lá também. Então, para onde que eles vão escapar? A Guiana, que é do outro lado, também está sob proteção bélica já há muito tempo dos Estados Unidos. Então, para onde que será que eles vão? Brasil, meus caros. Todas essas divisões de exércitos narcotraficantes, narcoterroristas, virão para o Brasil. Aí ficamos aqui a pergunta, será que as nossas forças armadas estão preparadas? Já estão em posição para essa eventualidade? Eles já denunciaram essas forças como inimigas? Ou eles vão aplicar aquela velha lei de imigração? Vocês lembram da lei de imigração, 2016? Eu era ativista naquela época, falei contra essa lei de imigração, que praticamente escancara as portas do Brasil. Você pode adentrar o país sem documentação e nem vai ser expulso por causa disso. O país não pode mais expulsar ou sequer blindar a sua entrada por causa dessa lei de imigração. E aqui temos uma situação que, de fato, coloca em xeque praticamente tudo isso. O Brasil está protegido, meus caros? As Forças Armadas vão nos proteger? E as medidas aqui dos deputados? Já existe uma narrativa que no Brasil existe grande influência do narcotráfico e agora, selando a saída da droga
pela Venezuela, selando pela Colômbia, já começaram a apreender grandes quantidades jamais apreendidas em 2025, de substâncias ilegais, vamos dizer assim, porque os Estados Unidos realmente vedaram aquela região de exportar droga e agora estão utilizando o Brasil. Ou seja, daqui a pouco, os Estados Unidos, o Trump vai ter uma narrativa muito clara para intervir diretamente no Brasil. Obviamente que ele vai querer fazer isso com as eleições são agora, ele vai querer trocar o governo e depois fechar acordo de base militar, de cooperação real, porque existe uma cooperação hoje que eu acho que não deve estar funcionando tanto, porque se realmente revelar tudo o que se sabe da Polícia Federal, das relações do crime organizado com os políticos, eu acho que os Estados Unidos vai ter muita coisa para soltar na mídia nas eleições de 26. E eu acredito que vai dar uma podada, uma censurada do que vai para os Estados Unidos. Mas depois que trocar o governo, vai ser de total interesse do novo governante revelar tudo o que aconteceu no passado, para selar a tumba dos meliantes, vamos dizer assim. E também tem um recado que o Trump deu para a Colômbia. E depois a régua é muito clara. Venezuela / Cuba, que vai cair de tabela, depois Colômbia, em seguida o Brasil. Presta atenção agora nessas colocações. O quão preocupado Petro deve estar nesse momento, levando em consideração a fala de Donald Trump ontem, que surgiu como uma ameaça, e também o fato de que a gente está vendo agora Nicolás Maduro, que pode vir a responder por narcoterrorismo. O mesmo pode acontecer com Gustavo Petro. E aí? O presidente Donald Trump ontem fez uma ameaça clara ao Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, um presidente que é muito crítico dos Estados Unidos, tem uma posição muito diferente da posição americana em muitos aspectos. Já faz algum tempo que os dois presidentes andam às turras aí, trocando críticas. Desde que os Estados Unidos começaram aquela deportação de imigrantes sem documentos lá nos Estados Unidos, o Petro foi provavelmente o presidente mais duro na reação contra aquelas deportações. E aí ele acabou já de cara, logo no início do governo do presidente Donald Trump, abrindo esse racha com o governo americano. E ontem o presidente Donald Trump disse que ele deveria ficar esperto, numa tradução livre, né, com relação ao futuro, porque a Colômbia produz muita cocaína. Agora, não existem contra o Petro o tipo de acusações que existiam contra o Maduro em relação ao narcotráfico. Uma coisa é existir uma produção muito grande de drogas na Colômbia, outra coisa é o envolvimento das autoridades nisso. O Maduro era acusado disso, não existe uma acusação formal, pelo menos, contra o Gustavo Petro. Mas existem essas diferenças e por isso o presidente Donald Trump fez essa afirmação. Agora, o que deve preocupar mais do que tudo o Gustavo Petro, Muriel, é o fato de que nós teremos eleições na Colômbia em maio deste ano, eleições presidenciais. E o Gustavo Petro vai muito provavelmente ficar muito atento e muito preocupado com tentativas aí dos Estados Unidos ou grupo. Vai perder, o Petro vai perder, a retaliação dele foi clara para a questão das drogas, porque o Petro, ele meio que utiliza dos narcos, que ele chamou de trabalhadores, como captação de voto. Pensa que existem favelas lá parecidas com a do Brasil, que existe um chefe e o chefe consegue influenciar a comunidade a votar em um certo candidato. É mais ou menos o que acontece na Colômbia em algumas regiões. Ou seja, o Petro se beneficiava disso. Mas agora o Trump não vai permitir. E esse foi o grande recado. Se por acaso ele se associar, o Trump vai usar disso para retirar votos. E tem um ponto bem relevante que eu acho interessante se vocês saberem. O New York Times revelou que pelo menos 40 pessoas foram arrastadas para cima durante a captura do Maduro. Todas venezuelanos, todos indivíduos inimigos, nenhum americano. E agora parece que esse número vai para 41, porque promotores americanos irão pedir a pena de morte para o ditador Nicolás Maduro. Amigos, seria uma execução também histórica. A gente está vivendo literalmente a história. E a crítica que eu tenho aos Estados Unidos é essa aqui, que gera um pouco de confusão, não sei se é estratégico ou não. Trump não descarta envio de tropas terrestres à Venezuela, diz Rubio. Mas o Trump falou isso numa coletiva, depois foi desmentido pelo secretário de guerra, depois o Marco Rubio tinha falado que não vai ter isso, e agora volta o Marco Rubio falando que existe essa possibilidade. Ou seja, é um pouco confuso, no mínimo confuso, vamos dizer assim.
E agora, meus amigos, só um aviso bem rápido antes de eu mostrar para vocês a cereja do bolo. Eu criei um grupo de promoções que eu compartilho os varejistas, empresas que estão queimando o seu estoque, e aí você consegue comprar coisas muito baratas. Por exemplo, televisão de 32 polegadas de 1.200 por 797. Temos também mochila de R$151 por R$76. Temos ar-condicionado de quase R$4.000 por R$2.300, 18.000 BTUs. Ou seja, é realmente coisas que você talvez precise, você queira comprar. Em vez de você comprar caro, você espera, fica olhando lá no grupo, entra no grupo, fica de olho e você consegue comprar com 30, 40, 50, 60% de desconto. É realmente muito barato e vale a pena. O link está aqui na descrição do grupo e também está aqui no QR Code. Entra no grupo e fica de olho. Sempre que você precisar comprar alguma coisa, entra no grupo e pesquisa na barra lá, televisão, computador, short, camisa. Sempre tem coisa muito barata e vale a pena você aproveitar essas promoções. Sequência agora, vamos para a cereja do bolo. Presta atenção nas falas do Alan dos Santos. Agora faz sentido, Marcos, o pronunciamento desesperado do Lula. O Lula realmente está desesperado. Agora faz sentido você ter uma reunião do Lula com os seus ministros de emergência numa base militar. Isso explica, Marcos, por que ele não tá mais na praiazinha lá, por que a reunião não foi celularzinho? Porque, querendo ou não, é bom que vocês saibam, o Brasil ia dar guarida para o Maduro. O Brasil iria, debaixo dos panos, não na linguagem diplomática, apoiar a invasão da Guiana Francesa, das Guianas, que o Maduro queria fazer. Então agora nós estamos diante de uma mudança drástica, não só na Venezuela, mas como em toda a América Latina. O Lula tem 1000 motivos para estar com medo nesse exato momento. Medo e desespero, tá? Medo e desespero. A pergunta que não quer calar, né? Até onde o que aconteceu com o Maduro não será, por exemplo, o futuro próximo do Brasil? Por exemplo, num cenário hipotético aqui, que nós estamos levantando para vocês, onde as eleições não serão reconhecidas porque seriam fraudadas, e aí o Lula, ainda como um presidente legítimo... Não... Ou seja, ele falou agora no início que ele daria guarida, ele daria asilo ao Maduro. Isso é muito bombástico, isso é extremamente bombástico. E agora vem o segundo ponto que eu já mostrei em outro vídeo para vocês. É mais um indivíduo reforçando o mesmo ponto. Os Estados Unidos podem não reconhecer as eleições brasileiras caso o Lula ganhe, porque provavelmente vai ter dedinho na balança, né? Reconhecido pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelas autoridades internacionais, e aí a necessidade de ser capturado também Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, com delações do Maduro. Isso não é impossível, tá? E nós falamos isso, inclusive, antes da Magnitsky cair. E aí achávamos que isso talvez não seria algo que pudesse acontecer. Tem aqui também uma outra informação, Alan, que o Trump falou na Fox News, você estava corrigindo, estava falando no inglês, portuguesado. É Fox News. Né? O Donald Trump disse o seguinte, para os aliados do regime do Maduro. Okay. Tem um recado explícito. Se mantiverem fiéis, seu futuro será muito ruim. Diria que a maioria já mudou. Ele tinha muito pouca lealdade, né, falando do Maduro. Era um ditador que todo mundo odiava. Não creio que vamos ver muitas pessoas fiéis ao Maduro. O problema é... Trump falou isso na Fox. Agora, sobre isso que você falou, só um detalhezinho. Quem pode trazer essa peça do quebra-cabeça que falta para que o Lula seja acusado é o Maduro. É o Maduro. Assim como o Carvajal fez com o Maduro. Exato. Esse é um ponto importante. Ou seja, eu disse aqui um processo onde o Lula ele iria caminhar na direção do processo Maduro. Só que se o Maduro disser e comprovar que o Lula já fazia parte, aí muda absolutamente tudo. Se o Maduro der com a língua dos dentes e comprovar, assim como o Carvajal fez com o Maduro, se ele disser, olha, o Lula é meu chefe, o Lula é quem mandava em mim, aí a coisa muda. A gente pode ver aí uma mudança drástica. Possivelmente por isso que o Lula teria essa especulação, esse sonho de verão de asilar o Maduro, né? Acho que é no Brasil, nesse ano de 2026, que é ano eleitoral no Brasil. E agora muda tudo, porque o que acontece? Até então, nós não sabíamos o que iria acontecer. Nós tínhamos então a certeza da prisão do Maduro, ele iria enfrentar a justiça, mas nós não sabíamos, por exemplo, que os Estados Unidos iria governar a Venezuela. Vou repetir, os Estados Unidos irá governar a Venezuela. Então isso aí é a confusão. O Trump falou isso e aí em seguida o Marco Rubio falou que não ia governar. Até agora não se sabe. Depois eles começaram a dar indireta para a atual gestão, que é a vice-presidente lá, Darcy alguma coisa, vice-presidente, que tá lá governando, falando que ela tá cooperando, e se ela não cooperar, aí a vaca vai fumar, a cobra vai fumar. Venezuela, ou seja, eles governarão a Venezuela até a transição completa. Daí agora a carta da Maria Corina Machado faz todo sentido. Se você for ler o comunicado da Maria Corina Machado... não faz sentido nada disso, porque cada um falou um troço, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que talvez nem os Estados Unidos saiba, vai depender de como o atual presidente, que foi reconhecido pelo STF da Venezuela, vai se manifestar. Mas um ponto muito crucial aqui que ele falou é: o Lula pretendia dar guarida ao Maduro. Aí é puxado, meus amigos. Se isso realmente for verdade, se realmente os Estados Unidos descobrirem isso, aí é muito puxado. Aí eles vão vir com força total contra o Lula em 26. Isso vai ser um fato. Eu acho que já vai vir com uma força gigante. Mas se isso for fático e chegou até o Trump, chegou até o governo americano, aí eu acho que a vaca foi pro brejo de vez pro Lula. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você ainda não começou a investir em dólar, eu reforço para você adquirir o meu e-book. O link tá aqui na descrição. Eu te ensino do zero a começar a investir em dólar. Um abraço e até o próximo vídeo.